Câmara vota o projeto de lei que prevê a tributação dos fundos offshore, que são investimentos que brasileiros mantêm no exterior, em especial em paraísos fiscais. Essa proposta faz parte do pacote do Ministério da Fazenda para aumentar a arrecadação e zerar o déficit das contas públicas no ano que vem. E aí aqui um bastidor para você que nos acompanha. Tudo indica que o Lira deve se reunir com o Haddad hoje para discutir a pauta econômica. E aí a pergunta: o que podemos esperar dessa reunião? O Lira deve definir um relator do projeto e as mudanças na tributação dos fundos dos super ricos. O presidente do Banco Central, o Campos Neto, chegou a dizer que é favorável à taxação dos super ricos e também dos fundos offshore. E aí, quando a gente pensa nesse encontro entre o Lira e o Haddad, o que vale destacar para vocês é que esse é o primeiro encontro desde que o ministro causou um incômodo nas lideranças lá do Centrão, quando disse que a Câmara não pode usar o seu poder para humilhar o Executivo e o Senado. É uma torta de climão a cada passo que a gente dá, não é mesmo? Mas aí eu quero perguntar a vocês especificamente sobre essa taxação. Mais ou menos é a conta que eu andei lendo que estavam fazendo, é de que não chega, sei lá, 5%, 10% do que precisa para ter um impacto efetivo na arrecadação. Só que aí eu faço o seguinte raciocínio: tem que taxagem, tem que... Ok, tá tudo certo. Porém, não tinha também que fazer o movimento contrário de enxugar a despesa? Porque se a gente continua gastando como se não houvesse amanhã, e esse amanhã sempre chega, porque quando eu olho a caixa de correio, toda vez que eu penso que não há amanhã, eu olho na caixa de correio e os boletos eles mergulham assim na caixa de correio. Então, eu imagino que para o governo isso também deve acontecer. Não sei, talvez. E aí eu pergunto para vocês: tem que taxar offshore, tem que taxar super rico, mas tem também que reduzir gasto. Não tem não? Hein, Pepe? Não, tem que reduzir gasto, sim. Eu sou a favor de redução de gasto, sim. Mas redução de gasto de forma pensada e de forma racional. Mas o que a gente está vendo aí é o governo querendo resolver o problema do déficit primário, né, por meio da arrecadação, né? Ele está só focado na arrecadação. Essa é uma típica política do Haddad e do governo federal para buscar aumentar a arrecadação, não é? E eu acho que tem políticas muito mais eficientes e muito mais produtivas que o governo federal poderia fazer. Por exemplo, a gente sabe, por exemplo, que os subsídios que o governo dá à cesta básica tem itens ali que o pobre não compra. Filé mignon, salmão, por exemplo, né? E se você tirar o subsídio, o salmão e o filé mignon, por exemplo, o que vai acontecer? Você aumenta a arrecadação em 100 bilhões de reais. Ou seja, é muito mais do que o valor que o governo vai conseguir com a taxação de super ricos, que chega a 20 bilhões até 2026. E tem uma coisa, eu acho que o Mano pode falar sobre isso como um liberal que é. Que a ideia, na verdade, não seria de dar isenção para itens da cesta básica, né? A ideia seria de tributar e dar o incentivo como os programas sociais para o pobre. Porque quando você dá isenção, você dá isenção para todo mundo, para o pobre e para o rico, porque todo mundo se alimenta. E nós não estávamos discutindo também suspender as isenções em um sem número de... Eu já não entendo, já estou perdido, eu já não sei mais. Exato. Estou quase pedindo para embarcar nessa próxima missão para a Lua, se eu fico por lá. Imagina a taxação de viagem para a Lua desse governo. Eu acho que vai ter break para a rádio. Pode ir. Vamos fazer uma parada, então. 10h23, 24 agora. A gente volta já para você que nos acompanha pelo rádio. Por favor, Mano. Então, essa questão dos subsídios é muito complicada do ponto de vista político. Porque quando a gente vê no debate técnico, não tem nenhum economista que acha que os subsídios são uma boa ideia. Porque eles acabam distorcendo o funcionamento da economia. Mesmo no caso do subsídio da cesta básica, que aparentemente tem uma boa intenção, né? Quando você diz, não, você quer cobrar imposto sobre o que as pessoas comem, parece uma coisa insensível. Mas a questão é justamente que todos comem a cesta básica. Ricos e pobres compram. Desculpa, Maria, é importante destacar também que tem muito lobby para incluir itens na cesta básica. Exato. Né? O salmão, por exemplo, foi incluído na cesta básica por lobby. E isso Filé mignon por lobby. E antes que haja uma confusão em quem nos acompanha, a cesta básica não é aquela caixa
que você compra no supermercado, que vem com uma porção de itens ali, arroz e tal. Aqueles são os itens básicos, não é, que compõem a cesta de alimentos, e aí o fabricante coloca ali. Mas a cesta básica que se referem os meus amigos aqui é a lista de alimentos do que seria o cardápio elementar do cidadão. E aí sobre esses incide um tipo de imposto que é diferenciado justamente porque precisa ser acessível a toda a população. Então, não imagine a cesta básica como aquela caixa que você vai buscar lá no mercado ou que recebe, algumas empresas dão, né, para os funcionários. Não é esta a que se referem os dois aqui. Pois é. Que por isso não tem salmão nessa que você recebe. Só para fazer esse disclaimer aqui. Não, porque o pessoal tá falando, pô, na minha tiraram o salmão. A minha não chegou o salmão. Então, para deixar claro aqui, para quem nos acompanha em casa. E tem estados, porque a lista de cesta básica varia conforme os estados, né? Tem estados que incluem até ovo de jacaré na cesta básica. Eu me pergunto, quê? Ovo de jacaré. Que bom, né? Eu nunca comi ovo de jacaré. Sabia nem que jacaré dava ovo, meu amigo. Eu também queria falar isso. Não sabia nem que nascia do ovo. Nem sabia que tinha ovo. Faltei nessa aula de biologia. Mas achei bom. E o ponto central disso é que sempre que a gente cria esse tipo quebra, só curiosidade. Fiquei aqui imaginando a cesta básica mesmo. Desculpa. Não, sempre que a gente cria essas listas, o que acontece é uma pressão absurda de lobby de todos os setores que querem ser incluídos numa lista que tem benefício tributário. Então, isso gera uma distorção muito grande na economia, no sentido de que faz com que as empresas, no lugar de focarem sua energia e entregarem um bom serviço para o seu cliente, focam em convencer políticos em Brasília a serem incluídos na lista de benefícios. Então, isso é muito ruim. A proposta de reforma tributária que está sendo discutida tinha como primeira proposta uma substituição da ideia do subsídio da cesta básica pelo cashback, que é o quê? Você identifica quem é que está numa determinada faixa de renda e você devolve diretamente para ele o dinheiro que ele pagou no imposto. Isso é muito mais eficiente, tanto do ponto de vista econômico como do ponto de vista social. Agora, na burocracia que a gente estava discutindo ontem aqui, isso se viabiliza como? Num país como o nosso. No Rio Grande do Sul, por exemplo, já tem um sistema de cashback no ICMS. Isso é devolvido para o cidadão. Mas tem um detalhe, porque daí a parte mais miserável da população não é atingida por essa questão, porque não está na formalidade. É uma mercearia que o cara vai anotando no caderninho, meu amigo. E é justamente não tem nem nota. Cara que seria, por isso que eu acho que o melhor, o jeito mais efetivo seria de devolver em benefício social, aumentar o Bolsa Família, a expansão, inclusive, tributando todo mundo. Seria esse o caminho. Bom, eu só quero dizer a vocês que a gente vai descobrir o resultado desse encontro e a partir dessa discussão na semana que vem. Agora, de um modo ou de outro, vai haver repercussão no mercado, vai ter muita gente descontente e aí entra a questão dos lobbies no meio desse pacote. A possibilidade de que isso não avance é grande no fim do dia, porque são esses caras que movimentam a economia. Ainda que a gente tenha essa discussão sobre o impacto lá na ponta, a postura do governo, sob esse aspecto, não tem agradado ao mercado de maneira geral, né? Não tem agradado o mercado, né? Mas o importante destacar aí, Aros, que eu acho que é o ponto central dessa discussão, dessa matéria, é pela primeira vez o presidente do Banco Central, o ministro da Fazenda e o presidente do Executivo, Lula, estão falando a mesma língua. Isso é o mais importante. O presidente do Banco Central, é bom lembrar, ele defendeu a taxação de super ricos e de offshore e onshore, né? Que são os fundos exclusivos, né? Ou seja, tá todo mundo caminhando no mesmo sentido pela primeira vez. Mas não foi bem assim, depois eu posso explicar, Pepe. Para com isso. Deixa eu cumprimentar quem está de volta aqui. Estamos falando sobre a taxação dos super ricos e dos offshore. Você quer explicar agora? Quero, explico em 30 segundos. Em 30 segundos. Mas fala porque a notícia é que o presidente do Banco Central, Campos Neto, está falando de taxar os super ricos. Na verdade, o que ele quis dizer é que na reforma tributária é importante que
a tributação se dê na renda e não no consumo. E que se não se taxe as pessoas jurídicas, mas sim as pessoas físicas, ou seja, no lucro taxar os dos super ricos. ricos. Não é bem Ou isso. seja, taxar os super ricos. Não é bem isso. Claro que é. Isso foi a mesma coisa que eu falei. É que taxar o super rico... Exatamente a mesma coisa. É que você está falando... Mudar as faixas. Da frase. Mudar as faixas. É que uma coisa é taxar o super rico e falar, se é rico, me dá metade da sua fortuna. Discordar por discordar. É um absurdo isso. Não tem. Aumentar a faixa do imposto de renda, você vai taxar mais o super rico. Usa Claro, aquela interdição óbvio. que eu gosto. Coba! Porque ela serve para um número tão grande de coisas. É muito bom. Olha só.